Quero trazer uma palavra para a sua vida. Ensino direcionado pelo Espírito Santo. De tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente vê, de todas as estratégias, se o Espírito Santo não participar, nada faz sentido. Nada tem o real sentido. A essência está, de fato, na ação do Espírito Santo. E eu comecei a meditar e perguntar ao Senhor como que seria o início disso tudo. E eu preciso começar com a primeira palavra que foi dita. Lá em Gênesis 1:3, a palavra de Deus disse assim: disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira palavra acendeu a luz do universo. Eu quero declarar, em nome de Jesus, tem palavras que você está recebendo durante toda essa conferência, que elas são chaves para abrir uma luz, para iluminar no meio do caos o que Deus vai fazer. Porque quando o Espírito está preparando e a palavra de Deus é declarada, um novo mundo começa a surgir. E tem algo muito importante sobre a palavra. As palavras, elas não são nada em si mesmas. As palavras são as roupas que vestem os pensamentos. As palavras, elas carregam algo. Ou você nunca teve um momento que você estava brigado com a sua esposa e você foi dizer um eu te amo, surgiu uma briga por causa daquele eu te amo. Você não ama nada, não é verdade? Porque se a gente ainda não entendeu, as palavras em si mesmas elas não carregam sentido. O sentido está na conexão. Quando uma palavra é declarada e a conexão de coração, essa palavra faz sentido, tem propósito e tem valor. A conexão é que torna possível compreender. O propósito então da palavra de Deus não é a palavra em si. Muitas pessoas estudaram a palavra de Deus, mas não entenderam o Deus da palavra. Elas focaram na gramática, elas focaram no que essa palavra significava, mas não conheceram o coração de Deus. E a palavra de Deus, o foco dela é desnudar o Senhor, é mostrar o Senhor, é revelar o Senhor. Sabe, muitas vezes o ensino ficou focado com uma parte talvez difícil. Eu já percebi uma coisa, muitas vezes o púlpito estava incendiado e as salas da igreja, elas matavam o que o púlpito trazia. Muitas vezes o ensino era pesado demais. Imagine você que eu vou dizer que eu vou correr uma maratona. E então eu decido comer uma feijoada antes. Eu vou conseguir correr, sim ou não? Não, porque a comida é pesada demais para a visão que eu desejo exercer. Ei, o que determina o cardápio da igreja é a visão apostólica entregue por Deus. Quando Deus entrega uma visão, o cardápio precisa estar coerente, porque se eu tiver uma comida leve demais e eu só comer alface para poder correr a corrida, também não vai ser suficiente. Eu preciso que o cardápio seja alinhado à visão. O ensino direcionado pelo Espírito é um ensino em que ele foca em trazer a visão de Deus para um acontecimento. Existem dois termos gregos que Paulo vai tentar trazer para nós, por meio da palavra, o coração de Deus. O primeiro é gnosis, que é para falar sobre o conhecimento intelectual. Esse conhecimento intelectual, ele vai ser criticado por Paulo. Em 1 Coríntios 8:1, ele diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Mas aí existia um outro termo, chamado epignosis, que significa o quê? O conhecimento relacional. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, o foco da palavra não é o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento pleno. Em Colossenses 1:9, a palavra de Deus diz, por essa razão,
Desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, todo o ensino, todo o projeto de Deus envolve em levar as pessoas para além da mente, mas acessar o coração do Pai. Eu não sei o que tem sido gerado dentro da sua família da fé, mas eu creio que há uma visão que Deus colocou lá, de que pessoas não apenas entendam o que é um processo, mas que elas conheçam o Deus que está se revelando em cada palavra declarada. E eu creio que em nome de Jesus, a sua igreja não vai ser conhecida como uma igreja apenas, ela é uma sala de parto, onde filhos espirituais vão nascer, onde pessoas novas vão conhecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que governa, aquele que reina. Eu creio que a sua e a minha missão no reino, por meio do ensino, é sermos um agente de encontro. O ensino não é uma transmissão de uma informação. A palavra de Deus vai dizer, em 1 Coríntios 1,17, Paulo diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai falar sobre Jesus Cristo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Autoridade é a influência de dentro, exercendo influência fora. À medida em que o ensino começa a formar, a forjar, a preparar pessoas, é de fato esse projeto de Deus, porque quando o ensino está distante do Espírito, ele é apenas uma tempestade. Você já viu o ensino tempestade? Já viu? Ele é denso, ele vem com força, ele machuca e ele mata. E Moisés diz que meu ensino caia como orvalho sobre as tenras plantas. O que é o ensino orvalho? Ele é leve, ele é suave, ele é na medida certa, para as pessoas certas, no tempo certo. Não dá para ensinar tudo, não dá para dizer tudo. Tem coisa que Deus vai revelar para você que não é para ser ministrado, é para ser orado. Tem processos de revelação que Deus vai te entregar, que é para a medida da liderança que você está. Sabe o que eu aprendi? Uma vez, o pastor Carlito, nosso pai, ele nos convidou para fazer um voto, um jejum. E aí a gente foi fazer um jejum, e eu me lembro que na minha oração eu falei assim: Senhor, o mesmo jejum que ele fizer, eu vou fazer. Fui eu e o Max. A mesma ideia. E estamos nós, recebemos aquele insight. E eu me lembro que depois desse discernimento, ele disse assim: vou passar, gente, estou falando sério, 21 dias com água de coco e chá. Aí ele falou o jejum dele, eu falei: ô Senhor, que é isso, pai? Muda isso aí. Gente, naquele jejum, Deus começou a ministrar o meu coração. Ei, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nunca almeje alcançar o lugar que uma pessoa alcança. Você primeiro precisa almejar as entregas que ela faz. Porque no processo eu comecei a entender, esse jejum não era para mim. Estou aprendendo uma coisa, de que o meu pai espiritual precisa fazer entregas que é do nível de revelação que ele recebeu, porque para cada nível de revelação, um nível de morte.
Para cada nível de entrega, para cada nível de revelação, nível de entrega. E às vezes, a gente não está ensinando à igreja o processo. E o processo envolve entregas e renúncias. No Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver o ensino sendo abordado de diversas formas. Mas a verdade é que no Antigo Testamento o ensino foca em formar um povo santo. E no Novo Testamento o ensino foca em revelar Jesus Cristo como aqueles princípios que foram estabelecidos no Antigo Testamento. A verdade é que o coração do ensino é o próprio Jesus Cristo. E eu quero te trazer uma breve reflexão baseada em Filipenses 2, versículos de 1 a 11. Depois você pode abrir esse texto é um texto-chave, quando se vai pregar sobre a unidade da igreja, um texto-chave para se ministrar sobre essa questão da entrega de Jesus Cristo. Mas eu quero trazer aqui princípios para a nossa vida. O ensino direcionado pelo Espírito, ele primeiro tem o seu fundamento em Cristo. No versículo 1 de Filipenses 2, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Se por estarmos em Cristo, o foco aqui é onde você está. O foco é que tipo de ambiente a sua igreja tem criado. Igrejas não têm slogan, igreja tem princípio. Quando eu entro na minha igreja e eu digo, uma família para pertencer, e os meus pais moram em João Pessoa, na Paraíba, eu sempre digo que quando eu vou visitar os meus pais, eu não vou visitar porque me falta eles. Eu vou visitá-los porque aqui farta muito e eu quero repartir com eles. Porque aqui está o meu pertencimento, a minha igreja, a minha família, tudo se mistura aqui, fora aqui que os meus filhos nasceram, é aqui que o meu ministério se desenvolveu. E eu creio que os lugares onde Deus está sendo gerado, está gerando em cada comunidade da fé, está se tornando um lugar onde as pessoas vão encontrar Jesus. Permanecer. Em João 15, Jesus Cristo vai falar sobre permanecer. O ensino direcionado pelo Espírito tem o seu fundamento naqueles que estão completamente ligados a Jesus. Um segundo princípio, ele flui da unidade com a igreja. Completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Há uma medida aqui interessante. Mas se você pegar aqui esse texto no original, há uma progressão de unidade. É porque o português não traz as expressões de uma forma que dê para a gente entender. Paulo está dizendo que há uma progressão de unidade. A medida da progressão da unidade é a medida da revelação da graça. Ele está dizendo, há uma alegria completa. O ensino que é direcionado pelo Espírito traz alegria, amém? O ensino direcionado pelo Espírito, ele foca na graça. Essa alegria vem de graça. Quando a gente abre a Bíblia, nos primeiros versículos, a gente lê, e viu Deus que era bom. Essa palavra, bondade, ela vai permear todas as escrituras sagradas. Quando a Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam cantando, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, ali é uma manifestação poderosa da glória do Senhor. De tal forma, eu acho muito bonito, eu quero ler esse trecho aqui com vocês, versículo 14 de 2 Crônicas 5. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu papel, o seu serviço. É como se a glória de Deus falasse assim, estou interrompendo o que vocês habitualmente fazem, porque o foco não é isso, o foco é a glória. Eu creio que algumas das suas celebrações, algumas salas de aula da sua igreja serão interrompidas pela glória de Deus. Ela vai descer, ela vai falar assim, vocês estão querendo continuar a fazer, mas eu vim agora paralisar. Eu me lembro que eu cheguei na sala de aula, fui dar aula de filosofia. E eu comecei ali a dar aula de filosofia.
Quando eu virei, um aluno com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: professor, eu quero tirar a minha vida. Eu tinha duas coisas para fazer. Eu tinha o meu tempo de aula, são 50 minutos. Eu tinha 50 minutos para dar uma aula. E eu precisava olhar para aquele aluno. E agora, o que eu vou fazer? Eu saí pelo corredor. Eu chamei uma auxiliar. Eu falei: fica com a sala, porque eu preciso falar com esse aluno. Era uma aluna. Chamei essa aluna e conversei com ela. Eu disse: por que você está dizendo isso, menina? E ela falou assim: pastor, porque ela sabe que eu sou pastor, eu não tenho utilidade. Eu falei: você tem total razão. Como assim, pastor? Eu falei: você não é útil mesmo. Utilidade é para objeto. Você é uma filha amada de Deus. Você não é útil. Porque o que perde utilidade a gente joga fora. O que perde utilidade a gente deixa para lá. Você nunca perderá o seu valor. Você não perde o seu valor. Você sabe o que é o foco do ensino? O foco do ensino não é a informação. O foco do ensino é trazer transformação. Quando você entrou nesse lugar, o Espírito Santo já estava ensinando a você coisas que Ele está ministrando há tanto tempo, que nem você se lembrava mais. Mas Deus não se esquece de promessas que Ele declara a seu respeito. Ele está ressuscitando palavras que talvez você um dia enterrou, e Ele está dizendo: eu não me esqueci, o que vem de mim passa pelo teste do tempo e se cumpre. A verdade é que o foco do ensino é esse, é revelar o valor do outro. Esse é o terceiro princípio. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Durante muito tempo, eu não sei quantas vezes você viu isso, eu cresci na igreja, eu me batizei com 8 anos. Eu cresci na igreja. A igreja me feriu, a igreja me curou, a igreja me restaurou, a igreja me chamou. Eu vivi tudo que você puder imaginar. Numa igreja tradicional, batista. Foi que eu me desenvolvi e cresci. E Deus veio ministrando ao meu coração o quanto é importante encontrar pessoas que são capazes de ver para além da realidade. Deus vai te dar olhos para ver pessoas que ainda não existem, mas que moram dentro das pessoas que existem. Eu não sei se você está entendendo. Ela vai falar assim: eu não acredito em mim. Você vai dizer: eu acredito. Ela vai falar assim: mas eu não vou dar certo. Você vai falar assim: vai dar certo. Eu, há algum tempo, tenho meditado sobre a pior azia que já foi registrada na história. Não sei se você já pegou. Registrado na Bíblia. A azia de um peixe que vivia sua vida tranquila. E que de repente caiu alguém na água e Deus diz: engole. Você já engoliu pessoas? Ou como a gente fala, engolir sapo. Aqui a gente diz engolir sapo de perna aberta. Que às vezes ele vem assim, ó. Aquele peixe teve que engolir. Mas eu aprendi uma coisa com aquele peixe. Aquele peixe engoliu um desobediente, mas ele vomitou um profeta. Quem se aproxima de você precisa melhorar. Quem se aproxima de você precisa crescer. Quem se aproxima de você precisa sair melhor, porque esse é o foco do ensino, é transmitir vida, é transmitir relacionamento, é mostrar há um valor do céu guardado dentro de você, que você precisa conhecer. O Espírito Santo está mostrando para mim que você vai fazer um doutorado, que você vai fazer um mestrado, que você vai romper com a sua realidade, que você vai se tornar profundo e não superficial. O ensino direcionado pelo Espírito responde às necessidades reais. No versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Repete assim comigo: não existe espírito apostólico sem um coração servo. Em Romanos 1:1, Paulo diz: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Antes de apóstolo, eu sou servo. Antes do meu dom, eu sou servo. O meu foco é servir o outro com necessidades reais. Não sei se você já parou para perceber
que as perguntas mais relevantes saem da boca de um novo convertido. Nunca vi um novo convertido fazer perguntas sem sentido. Nunca vi. A religiosidade faz perguntas periféricas. Mas a pessoa que deseja crescer está fazendo perguntas reais. A gente precisa responder às perguntas que as pessoas precisam de resposta. E a gente não pode se distrair ensinando à igreja o que é periférico e não aquilo que o Espírito está apontando. Muitos pastores fazem as suas séries de mensagens baseadas no pecado e não baseadas na visão do céu. Eu não posso construir um ensino baseado no que falta, mas no que Deus entregou. Ei, eu não sei se você está entendendo. O que o Espírito Santo está dizendo é que a dieta é determinada por Ele. Quem determina o que é ensinado, quem determina o que é transmitido, é o próprio Espírito. Atender à necessidade real é se fazer possível ser alcançado. O ensino direcionado pelo Espírito é uma atitude intencional de entrega e de amor. Em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O padrão é forte. E a gente não entende. A gente diz, estão perseguindo a igreja? Não, o padrão é Cristo. A igreja tem um padrão elevado. Não é que eles estão perseguindo, é porque eles estão procurando Cristo na igreja. Uma vez o pastor Fabiano disse assim para mim, filho, a igreja brasileira não precisa de pessoas com dons, mas de líderes com caráter. E eu tenho aprendido que a parte mais importante é que a gente precisa ensinar o cristão a ser cristão. Ensiná-lo a voltar à essência. Ensinar a voltá-lo àquilo que nós precisamos fazer. Somos imitadores de Cristo. E como Cristo, em Marcos 10:45, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estava agora conversando com os pastores mexicanos, e falando sobre a faculdade, e dizendo para eles que a faculdade, eles estavam perguntando como é que você ensina as coisas de Deus dentro da faculdade, que tem direito, psicologia, pedagogia, educação física, como é que se ensina? Eu disse para ele, não é assim. Sabe por quê? Porque o ensino que é direcionado pelo Espírito Santo, ele é um ensino que ele trabalha as estruturas. Vishal Mangalwadi, de uma vez, ele disse o seguinte, Satanás tem mais medo da reforma do que do avivamento. Porque o avivamento ele já apagou, a reforma ainda continua até hoje exercendo influência. Tem coisas que a gente precisa entender, há uma relação entre reforma e avivamento, obviamente. O que é o ensino? É a lenha. O que é o profético? É o fogo. Não existe sustentação de fogo sem lenha. E não existe propósito na lenha se não houver fogo. O ensino direcionado pelo Espírito Santo é um ensino que constrói estruturas. Então, voltando à pergunta lá atrás, eu vou contar para você o testemunho de um advogado que dá aula de direito penal na faculdade cristã da cidade. E ele não é cristão. E ele disse o seguinte para mim, Andrei, eu vou sair de todas as outras faculdades. Eu quero ficar só aqui. Eu quero dar aula só aqui. Sabe por quê? Porque aqui é o único lugar onde eu ensino e parece que eu estou recebendo. Você sabe o que acontece? Ele está recebendo do céu sem perceber que o céu está entrando na vida dele. E à medida em que ele continua aqui, há uma influência do céu, que vão quebrar os sofismas e as mentiras que o inimigo tem tentado colocar na vida dele. E aos poucos, a influência do céu vai mostrar para ele que só há sentido em Cristo Jesus. Há um sexto princípio. O ensino direcionado pelo Espírito torna acessível as realidades eternas. A Bíblia continua que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Aqui na nossa igreja nós dizemos que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, um dia de cada vez, o 30 semanas. O 30 semanas é lindo. Por quê? Porque ninguém aqui é perfeito. Não é verdade? Dá uma olhada de lado para você ver. Não é.
É, não é? A gente sabe disso. E como eu sei que eu não sou perfeito, então eu posso viver a partir dessa perspectiva. Há muitas vezes, quando eu estive no seminário, as pessoas perguntavam para mim, como é que Deus usou pessoas imperfeitas para poder escrever a Bíblia? Então a Bíblia, ela é imperfeita. Eu disse, você está errado. Sabe por quê? Porque Deus não faz como Torre de Babel. Torre de Babel eram tijolos. Altares é feito com pedras irregulares, cada um com a sua identidade. Deus não anula quem você é para revelar quem Ele é. É a partir de quem você é que Deus começa a construir algo novo. Paulo pede a Deus, e a Bíblia diz que Deus responde assim para ele: minha graça é suficiente para você. O ensino, ele é uma forma de criar ponte, de tornar acessível. Se Jesus Cristo, vamos lá, o que Jesus Cristo fez? Ele desce do céu e vem para a terra. Olha, gente, eu vou falar algo aqui, mas é bem importante. Não existe ensino à distância. Calma. O ensino cria ponte. Todo o Novo Testamento foi feito à distância, mas tinha relacionamento na igreja. Paulo escreveu cartas, o povo estava distante, mas havia relacionamento. O ensino precisa de conexão, o ensino precisa de ponte. Se a presença não fosse importante, Jesus Cristo não teria descido à terra, ele faria uma live. A presença era importante, era tão importante, sabe por quê? Porque você pode aprender muitas coisas sobre a presença de Jesus, mas o aroma e o perfume só pode vir na presença. Jesus Cristo nos ensina também que o ensino direcionado pelo Espírito esvazia o ser humano, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus Cristo decide não levar em conta a si mesmo. Aqui a palavra grega kenosis, muita coisa é distorcida aqui, mas o ponto que eu queria trazer é que Jesus Cristo não leva em consideração o fato de ser Deus, Ele vive como nós. Esse é o mistério do ensino, é quando eu me faço como alguém, para trazer essa pessoa para um processo de crescimento. Eu vou citar aqui um momento que eu vivi com o pastor Conrado. Pastor Conrado, um grande amigo. Eu fui correr a São Silvestre com o pastor Conrado. Eu corri 2 São Silvestres. A primeira corrida a São Silvestre que eu fiz com ele, ele correndo, o pastor Conrado corre desde a primeira São Silvestre. Não, estou brincando. Está há alguns anos correndo a São Silvestre, já fiz essa brincadeira, ele falou assim, não ligo. E ele veio correndo, e a gente estava correndo e chegou próximo da Brigadeiro. Alguém conhece essa avenida Brigadeiro? Alguém conhece? Ali é o local onde as coisas começam a mudar na vida do ser humano. E aí você começa a ouvir assim, ó, vai morrer, e você acha mesmo que você vai morrer. É um processo quase que natural, onde você começa a assimilar isso, porque é uma subida sem fim. E você começa a correr, aquele negócio não tem fim. E eu me lembro que um pouquinho antes, eu começo a formigar na minha mão. E eu falo, pastor Conrado, eu estou com a mão formigando. Ele falou assim, Andrei, é melhor você andar um pouco, porque se continuar assim, você vai desmaiar. E ele falou, eu vou continuar correndo, tá bom? Eu falei, tudo bem. E ele foi correndo na minha frente, mas eu me lembro claramente dessa cena. Pastor Conrado lá na frente, ele olha para trás e me vê andando, e ele corre na minha direção, vai até a minha direção, e ele começa a ficar do meu lado, e ele faz uma das coisas na corrida, que quem sabe, quem corre, entende, ninguém quer quebrar a corrida, e ele está ao meu lado, e em alguns momentos ele me encorajava, vamos tentar correr de novo, aí eu tentava, falava assim, mas voltou a formigar, ele, vamos parar de novo, vamos tentar correr de novo, a gente terminou essa corrida correndo, e eu me lembro que voltando para casa, no carro, eu comecei a ter cãibra na perna, e ele começou a fazer uma massagem. Ele falou, olha, está melhorando. Aí ele olhou assim para mim, ele falou assim, Andrei, você sabe por que eu voltei? Eu falei, não. Ele falou, quando eu fui para frente,
eu fiquei pensando, se o Andrei passar mal, tem toda uma estrutura na São Silvestre que é capaz de socorrê-lo. Mas ninguém é amigo dele. Ninguém é irmão dele. E você sabe o que eu aprendi com o pastor Conrado? Que a geração que está à frente precisa ser capaz de retornar para buscar a outra. Se eu amadureci, não é para mim. Nenhum dom serve à própria pessoa. Nunca vi alguém pegar o próprio dom e manifestar sobre a sua própria vida para receber cura. Toda manifestação de dom é sobre a vida de alguém. Deus desenhou a gente para o outro. Olha que coisa linda. Os seus olhos não são capazes de ver a própria face. É como se Deus estivesse ensinando para nós: eu não te fiz para olhar para si mesmo. Fernando Pessoa, em um dos seus heterônimos, ele vai dizer o seguinte: o Criador dos espelhos amaldiçoou a alma humana. Porque antes, para olhar no espelho, eu precisava me humilhar, abaixar e ver a minha face. Era um ato quase que reflexivo. Eu preciso me humilhar para me ver. Mas, com o passar do tempo, o ser humano ficou tão cheio de si, que não há mais espaço para o outro. Ensino é sobre uma geração que não está presa no seu tempo. É sobre uma geração que foca em formar a próxima geração. O ensino direcionado pelo Espírito é um ensino que não mata uma geração anterior. Eu quero fechar esse tempo dizendo o seguinte: tem uma passagem na Bíblia que vai mostrar a sabedoria do rei Salomão. E eu não sei se você está lembrado. Uma mulher estava dormindo, e ela dorme sobre o seu filho, e o seu filho morre. No outro dia de manhã, ela pega o filho da outra mulher e ela diz: é meu filho. E a cena dramática está: duas mulheres diante do rei Salomão dizendo: olha, esse filho é meu. A outra diz: não, é meu. Aí ela disse: é meu. Então Salomão, com um ato de sabedoria, disse: vamos dividi-lo ao meio. E então a mãe disse: não quero dividi-lo ao meio, pode deixar com ela. Salomão disse: você é a mãe. Qual é a aprendizagem que eu tenho aqui? É que aquela mulher, de noite, ela dormiu, ela apagou, e o filho morreu. Quando uma geração dorme, a outra morre. Deus está chamando uma geração que é capaz de focar para além do seu tempo e dizer: a chama não pode apagar. A chama tem que continuar acesa. O Espírito Santo nos deu o ensino por meio da palavra para dizer o seguinte: o seu tempo de vida não é suficiente para eu revelar toda a glória que eu preciso revelar sobre essa igreja, por meio dessa igreja, por meio desse ministério. Eu vou te dar filhos biológicos, filhos espirituais. Eu vou te dar uma próxima geração, porque esse ensino precisa continuar. Me veio ao coração de orar por pastores que têm o dom de ensino. Se você entende que Deus te chamou na área de ensino, talvez você já até atua como diretor, como coordenador, como professor, ou talvez você entende isso como um chamado de Deus na sua vida. Eu queria orar pela sua vida nesse sentido e declarar de fato que por meio desse ministério e dessa sua entrega, desse novo tempo, uma nova patente espiritual está sendo liberada. Se isso tem a ver com você, eu gostaria que você ficasse em pé onde você está. Aleluia. Vocês vão ser os mestres do fogo, amém? Onde você estiver,
Amo essa frase de Charles Haddon Spurgeon, quando ele dizia o seguinte: toda criança ama o fogo, seja da lareira ou seja do coração. Que por meio da sua vida sempre haja fogo, que o Espírito Santo incendeie a sua mente, que o Espírito Santo apague todo tipo de racionalismo. Você agora recebe a mente de Cristo, uma mente capaz de visualizar o céu e de desenhar novas realidades na terra. Deus está te dando uma nova patente espiritual. Espírito Santo de Deus, eu creio que os seus filhos vieram aqui porque aqui é um casulo espiritual. Talvez, Senhor, ministerialmente, algumas conquistas já aconteceram, mas eu libero agora, em nome de Jesus, que os seus filhos receberão chaves para entrar na cultura terrena, trazendo a influência do céu, trazendo um ensino transformador, seja no púlpito, seja na sala de aula, seja na sala de casa, seja caminhando na rua, seja fazendo uma atividade, onde quer que os seus filhos estiverem, que a presença, o aroma, o fogo do teu Espírito seja revelado no poder do nome de Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe.